Olá, meu nome é Sara, eu sou do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina e junto dos meus colegas Maria Fernanda, Natália, Larissa e Paulo Eduardo, a gente vai apresentar a conquista do ambiente terrestre pelas plantas e algas, sendo eu e Larissa apresentando o trabalho e o restante procurou por dados e referências que vai aparecer ao decorrer do trabalho. Então, quando a gente fala de planta terrestre, a gente está, obviamente, discutindo sobre as plantas que vivem em terra firme. Elas são diferentes das plantas que ficam na água, porque ao longo do tempo elas desenvolveram algumas características bem específicas para sobreviver nesse novo ambiente. E uma das características é a presença de embrião. Isso significa que, assim como os animais, as plantas terrestres têm uma fase inicial de desenvolvimento dentro do óvulo fertilizado. É como se elas tivessem um começo de vida bem parecido com o nosso. E além disso, as plantas terrestres têm uma espécie de camada protetora chamada cutícula, que é meio uma película impermeável que cobre as suas folhas e partes aéreas. Que isso vai ajudar no quê? Vai ajudar a evitar que elas percam água demais, que é super importante para que ela viva em terra firme. Mas uma coisa legal é que elas produzem esporos. Então, esses esporos têm uma casca grossa e umas marquinhas características. Eles são essenciais para a reprodução e dispersão das plantas terrestres. É como se fossem suas sementinhas especiais ali. E tem ainda o esporófito multicelular. Esse é um termo meio técnico, mas basicamente significa que as plantas terrestres têm uma fase do seu ciclo de vida onde produzem esporos, que são essenciais para a reprodução delas. Então, resumindo, basicamente, as plantas terrestres têm um monte de adaptações legais que ajudam a viver na Terra, que é como embrião, como citado, né? Como embrião, cutícula, esporos e a formação do esporófito multicelular. E essas são as principais características das plantas terrestres. Bom, se quisermos entender como as plantas terrestres surgiram, a gente precisa dar um pulo lá no passado, que é onde tudo começou com as algas verdes. É bem interessante porque se acredita que o ancestral das plantas terrestres estavam entre essas algas. Elas costumavam viver em ambientes mais aquáticos doces, tá? A gente tem um monte de evidências, tanto moleculares quanto morfológicas, que sugerem essa relação. Por exemplo, as plantas terrestres compartilham algumas características com as algas verdes, como o tipo de clorofila que usam para fazer fotossíntese, a clorofila A e a B. Além disso, elas também armazenam amido nos plastos, que são tipo de estruturas celulares que tem dentro das plantas. Bom, sabe, entre todas as algas verdes existem duas ordens especiais, que os nomes estão aqui na segunda coluna, que é o Coleocatalis e Caralis. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim. Elas também são conhecidas como os carofícias. Essas carofícias têm relações bem interessantes com as briófitas, como os musgos, e as plantas vasculares também, aquelas que são mais evoluídas e tal, como árvores e flores. O que é tão especial nelas? Bom, é que essas carofícias têm algumas características que se parecem muito com as das briófitas e plantas vasculares. Por exemplo, elas têm uns detalhes bem similares na forma como as células se dividem e na reprodução sexuada. Essas semelhanças dão pistas importantes sobre a evolução das plantas terrestres. É como se essas carofícias fossem uma espécie de ponte entre as algas verdes, aquáticas, e as plantas que eventualmente colonizaram a terra firme. Então, ao longo do tempo, as algas verdes, junto com as outras plantas primitivas, como as briófitas e as plantas vasculares evoluídas, tipo as árvores que a gente vê por aí, como já citado, formaram um grupão gigante chamado Viridium Plantarum. Esse grupo é como uma grande família, onde todas essas plantas têm uma origem extremamente comum lá atrás, passado. Bom, aqui a gente tem um cladograma autoexplicativo, onde através do ramo a gente consegue ver as evoluções biológicas que foram surgindo através do tempo. Bom, viajando um pouco no tempo para entender como tudo começou, acredita que as primeiras plantas terrestres deram as caras lá pelo período Ordoviciano, que foi há cerca de quase 500 milhões de anos atrás, é bem antigo mesmo. E como a gente sabe disso? Bem, os cientistas encontraram fósseis que são como registros fósseis. Esses fósseis mais antigos correspondem a esporos de hepáticas, que são um grupo de plantinhas bem simples e sem vasos condutores de água, chamada de embriófitas avasculares. Isso fortalece a ideia de que essas plantinhas podem ser os antepassados de todas as plantas terrestres que a gente conhece hoje em dia. Bom, agora vamos dar uma olhada nessa parte interessante, as briófitas.
Elas são como um elo perdido, sabe? Representa a transição entre as plantas aquáticas e as plantas vasculares que dominam a terra firme hoje em dia. As briófitas incluem as hepáticas, os antóceros e os musgos. Esse grupo foi super importante na colonização do ambiente terrestre, meio que abrindo caminho para as plantas mais complexas que vieram depois. Então, resumindo, as primeiras plantas terrestres deram a cara um tempão atrás, lá no período Ordoviciano. Essas plantinhas simples, as embriófitas avasculares, podem ter sido os ancestrais de todas as plantas terrestres que conhecemos hoje em dia. E as briófitas? Bom, elas foram como os pioneiros se aventurando pela terra firme e mostrando que era possível, sim, viver longe da água. Bom, as primeiras plantas terrestres enfrentaram uma série de desafios épicos ao darem os primeiros passos fora da água. Então imagina só, elas saíram de um ambiente aquático extremamente super confortável para encarar um ambiente cheio de obstáculos. Então elas tiveram muito obstáculo. Um dos primeiros problemas que eles enfrentaram foi a falta de estruturas para se manterem firmes e protegidas contra a desidratação. Então imagine você no meio do nada, sem uma armadura para se proteger dos elementos. Além disso, absorver água e nutrientes de um solo seco e poroso não foi fácil. Elas basicamente tiveram que desenvolver todo um sistema de raízes e vasos condutores para conseguir se hidratar e se alimentar ainda mais. Não parando por aí, elas também tiveram que dar um jeito de se sustentar contra a força da gravidade. Algo que na água é muito mais tranquilo. Imagina segurar o peso do seu corpo sem a ajuda da água para te manter flutuadinha, assim, sabe? É bem mais difícil. Sem falar na exposição à radiação solar intensa e nas variações climáticas malucas que o ambiente terrestre apresentava. Afinal, elas estavam acostumadas com um ambiente mais controlado debaixo da água, né? Por último, mas não menos importante, veio o desafio da reprodução e dispersão. Na água, a vida reprodutiva é bem mais fácil, gente, com ajuda no meio aquático para levar os esporos e sementes para longe. Mas na terra firme, elas tiveram que inventar um jeito novo de fazer isso, sem a água como ajudante. Resumindo, as primeiras plantas terrestres tiveram que enfrentar uma verdadeira maratona de desafios para conquistar um espaço fora de água igual hoje em dia. E olha que a jornada delas é só o começo da história fascinante da vida nas terras secas. Bom, e saindo dos desafios, a gente vai entrar nas adaptações, porque se elas tiveram os desafios, consequentemente, vão ter as adaptações que ocorreram durante os anos. Bom, as primeiras plantas terrestres foram mestres das adaptações, desenvolvendo uma série de truques inteligentes para sobreviver no ambiente terrestre. Então, vamos dar uma olhada nas adaptações incríveis que aconteceu. Bom, trocas gasosas eficientes. Bom, para garantir que pudessem realizar a fotossíntese e a respiração sem perder muita água, essas plantinhas desenvolveram estruturas especiais, como os poros, câmeras aeríferas e os estomatos. Essas estruturas permitiam que elas fizessem trocas gasosas com o ambiente externo, mantendo a perda de água ao mínimo. É tipo ter uma ventilação perfeita em casa, sabe? 2. Redução da perda de água. Uma das adaptações mais importantes foi o desenvolvimento da epiderme, que é a camada mais externa das folhas e caules e da cutícula. É uma espécie de camada cerosa que cobre essas superfícies. Essas estruturas bloqueavam a perda de água por evaporação e transpiração, algo essencial para a sobrevivência fora do ambiente aquático. É como se elas tivessem uma capa protetora contra a sede. E, por fim, a absorção de água e nutrientes. Para conseguir se hidratar, não só se hidratar, mas se alimentar também, essas plantas no solo seco e poroso desenvolveram estruturas especializadas como os rizoides e as raízes. Essas estruturas não só absorviam água e nutrientes no solo, mas também permitiam que as plantas se fixassem ao substrato, evitando que elas fossem arrastadas por aí. É tipo ter raízes bem fincadas no chão mesmo. Essas adaptações foram como uns superpoderes para as primeiras plantas terrestres, permitindo que elas conquistassem a terra firme e dominassem o ambiente fora de água. E olha que legal, muitas dessas adaptações ainda são usadas pelas plantas que vemos por aí hoje em dia, viu? Eu sou a Larissa e eu vou estar prosseguindo com a apresentação.
Bom, algumas adaptações reprodutivas que surgiram nas briófitas e persistiram nas traqueófitas também. Primeiro, os esporos e os grãos de pólen mais resistentes, que são algumas células reprodutivas que desenvolveram uma camada protetora de esporopolêmina que seria um polímero muito resistente. Também tem a alternância de gerações, que é um ciclo de vida das plantas terrestres que passou a apresentar alternância entre as gerações de esporófitos e gametófitos, que garantiu uma perpetuação da espécie. Bom, sobre as limitações iniciais e as novas adaptações. Sobre a água. Enquanto as plantas mais primitivas, que são as briófitas, dependem do meio aquático para reprodução, as plantas mais avançadas, que são as traqueófitas, desenvolveram uma estrutura especializada que elimina essa dependência, tornando-as menos relevantes no meio aquático para reprodução. A limitação do crescimento. As plantas terrestres iniciais tinham um crescimento limitado pela ausência do sistema vascular, dependendo do turgor celular. As traqueófitas já desenvolveram um sistema condutor e a deposição de lignina, permitindo as estruturas de sustentação e um crescimento maior. O aumento da eficiência fotossintética. Diferenciação das estruturas. Com a adaptação das plantas ao ambiente terrestre, surgiram estruturas especializadas na captação da energia luminosa, como os filídeos e as folhas. Bom, agora a organização parenquimática. A organização parenquimatosa das estruturas permitiu uma estratificação celular e o desenvolvimento de meristemas laterais, aumentando a eficiência da fotossíntese. Há maior captação de energia. Essas adaptações, junto com mais tecidos fotossintéticos, aumentou a captura de energia luminosa, impulsionando o crescimento das plantas terrestres. Agora, a diversidade das plantas terrestres. Primeiro, a gente tem as briófitas, que são plantas terrestres avasculares, como musgos e hepáticas, que ainda dependem da água para reprodução. Segundo, a gente tem as pteridófitas, que são plantas vasculares sem semente, como samambaias e cavalinhas, que possuem tecidos condutores. De terceira, a gente tem as gimnospermas, que são plantas vasculares, só que com sementes nuas, como os pinheiros e cicadáceas, que não possuem flores. E por quarto, a gente tem as gimnospermas, que são plantas vasculares, com sementes, flores e frutos, como a maioria das plantas que a gente convive. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o impacto da conquista do ambiente terrestre. O papel ecológico fundamental. As plantas terrestres têm um papel ecológico fundamental como produtores primários, que sustenta toda a cadeia alimentar do ecossistema terrestre. Já o impacto geológico climático. A evolução das plantas terrestres tem um impacto significativo na geologia e no clima do planeta, que influencia a formação de solos, a composição atmosférica, os ciclos biogeoquímicos e contribui também para a fixação do carbono. A transformação da paisagem. A colonização do ambiente terrestre pelas plantas transformou drasticamente a paisagem do planeta, criando novos ecossistemas e habitats para uma variedade de outras formas de vida. Agora a gente tem uma tabela que é sobre o sucesso evolutivo das plantas terrestres, que a gente apresenta as adaptações fundamentais, inovações reprodutivas e o impacto ecológico. O primeiro, que são as adaptações fundamentais, a gente apresenta a redução de perca de água, trocas gasosas eficientes, absorção de água e nutrientes e sustentação mecânica. Nas inovações reprodutivas, tem produção das células reprodutivas, ciclo de vida com alternância de gerações, esporos e grãos de pólen resistentes. E o impacto ecológico é os produtores primários, estabilização do solo, diversidade de habitats e ciclagem de nutrientes. Concluindo, a transição das plantas e as águas para o ambiente terrestre foi um evento crucial na evolução da vida da Terra. Essa conquista não apenas transformou o ecossistema terrestre, mas também teve um impacto profundo na composição atmosférica, no ciclo de nutrientes e na diversificação da vida. Ao longo de milhões de anos, esses organismos desenvolveram adaptações notáveis para enfrentar os desafios do ambiente terrestre, incluindo a redução da perca de água e as inovações em estruturas de condução e sustentação. As plantas terrestres desempenham um papel crucial na manutenção da vida da Terra, fornecendo alimentos, habitat, oxigênio para uma variedade de seres vivos. Suas adaptações reprodutivas garantem a reprodução e a perpetuação das espécies ao longo do tempo. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Obrigada!